Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Programa Profetizando Vida, chegando mais uma vez para abençoar você. Eu sou o pastor João Antônio e esse é o programa Profetizando Vida, o programa da Igreja Batista Nacional aqui de Afonso Cláudio, na região serrana do Espírito Santo. Alegria estar com você neste dia. Hoje eu quero falar sobre o Evangelho da salvação e do juízo. Que tipo de evangelho que você tem procurado? Que tipo de evangelho que você tem ouvido? Sabe, eu vejo pessoas que estão procurando o evangelho da esperança, o evangelho da alegria, o evangelho que os agrade. Mas nós precisamos do evangelho real, o evangelho que Jesus Cristo pregou. E nem sempre o evangelho que Jesus pregou é o evangelho que as pessoas querem ouvir. Muitas vezes as pessoas estão indo na igreja, na reunião cristã, porque eu quero ouvir uma palavra de esperança para o meu coração. Eu quero ouvir uma palavra de alegria para o meu coração. Nós devemos anelar por ouvir a verdade, seja ela de esperança ou seja ela uma exortação para nós. Mas nós precisamos de estar desejosos de ouvir a palavra da verdade. Se você vai a um médico, porque você está sentindo muitas dores, porque você está sentindo determinados sintomas, o que você quer que o médico fale com você? Se você tiver, por exemplo, com um câncer em processo, você quer que o médico diga, não, está tudo tranquilo, você vai tomar aqui uns comprimidinhos aqui e vai dar tudo certo. O que é que ele lhe diga a verdade? Te diga, olha, você está com um câncer em desenvolvimento e você vai ter que passar por um processo difícil, doloroso, mas tem jeito. Eu acho que você vai preferir um médico que lhe diga a verdade. Não é isso mesmo? Então assim também é o Evangelho. Eu acho que qualquer pessoa que queira ouvir o Evangelho, ele quer ouvir a verdade. Ele não quer alguém que lhe fale alguma coisa que vai lhe agradar o coração, mas aquilo que ele precisa ouvir. No Evangelho que nos escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 6, o verso 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, depois de ouvir estas palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? Ou seja, Jesus pregou uma palavra e eles disseram que aquela palavra era muito difícil para ser ouvida. Eles não queriam ouvir aquela palavra. Verso 66 diz: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Ou seja, no dia que Jesus pregou uma palavra com um pouco mais de peso, com um pouco mais de juízo nesta palavra, eles não quiseram mais andar com Jesus. Eles disseram: essa palavra é muito pesada. Nós não queremos ouvir essa palavra. Nós queremos ouvir uma palavra que dá esperança, que dá alegria para nós. Mas, querido, o Evangelho é o Evangelho. E tudo que contém nele é o que nós necessitamos ouvir. Algum dia nós vamos ouvir uma palavra de esperança, de alegria, de cura. Mas algumas vezes nós vamos ouvir
alguma palavra de confronto. Deus não pode trazer uma palavra de confronto, de conforto, para quem está precisando de uma palavra de confronto. Então, Jesus nesse dia trouxe uma palavra de confronto para os discípulos. E a Bíblia diz que eles disseram: esse discurso é pesado. Essa palavra é pesada, não é esse tipo de palavra que a gente quer ouvir. E depois daquele dia, eles não quiseram mais andar com Jesus. Porque tem muita gente o seguinte: eles querem uma igreja que pregue cura. Eu vou lá porque lá tem revelação. Eu vou lá porque lá tem profecia. Eu vou lá porque lá o pastor tem visão. Mas o pastor começa a pregar contra a mentira, dizendo: os mentirosos vão para o inferno, os ladrões vão para o inferno, quem adultera vai para o inferno. Eles não querem ir nessa igreja, porque não é esse tipo de evangelho que eu quero ouvir, não. Eu quero ir naquela igreja que tem revelação, que tem visão, que tem profecia, que fala que eu vou prosperar, que fala que tudo vai dar certo para mim, que o meu casamento vai melhorar. Sabe esse tipo de evangelho que você está buscando? É esse tipo de igreja que você está buscando, que passa a mão na sua cabeça e não fala do seu pecado, não confronta você com o estilo de vida pecaminoso que você está vivendo? Pois é. Aí diz aqui que no verso 68, então Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Ou para quem iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Pedro estava dizendo: Senhor, o discurso que o Senhor pregou é duro, é difícil de engolir, mas é a palavra da vida eterna. E só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, para onde iremos nós? É essa palavra que nós queremos, é a palavra da vida eterna. Pode ser uma palavra dura, mas é a palavra da vida eterna. Queridos, é isso que nós temos que pregar. Deus não nos chamou para pregar palavra de consolo, de esperança, mas pregar o Evangelho da cruz. Sem cruz não tem salvação, sem cruz não tem vida eterna. É o Evangelho da cruz que vai doer, que vai rasgar no coração de alguns, mas é a palavra necessária para a salvação. Quando Jesus disse aos discípulos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, ele falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Condenado. Jesus não disse: vai lá e prega e abençoa todo mundo, ore por todo mundo e diga para todo mundo que Deus ama todo mundo e que no final vai dar tudo certo. Não, ele diz: prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê vai ser salvo e quem não crê vai ser condenado. Tem gente que treme diante desta palavra, essa palavra condenado. Mas é o que Jesus disse. Diga para eles que se eles não crerem, eles vão ser condenados. Diga para eles que se eles não mudar de vida, eles serão condenados. Diga para eles que se eles não abandonar a mentira, a prostituição, o adultério, o orgulho, a arrogância, que eles serão condenados. Isso é Evangelho. Evangelho não é só dizer: olha, Deus ama vocês e vocês vão todos morar no céu. Não, queridos, isso não é Evangelho. O Evangelho é a verdade toda, a verdade completa. E tem também o texto
de Atos, capítulo 24, verso 24 e 25, que diz assim: passado alguns dias, veio Félix com Drusila, a sua esposa, que era uma mulher judia, e mandaram chamar Paulo, e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio, o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado. Noutra tradução diz que ele ficou espavorido, porque eles pensavam o quê? Que Paulo fosse dizer: olha, Jesus ama vocês, Jesus ama vocês, vem cá que eu quero orar por vocês, eu quero abençoar a vida de vocês, o casamento de vocês, e a partir de hoje tudo vai dar certo na vida de vocês. Não, queridos, Paulo falou sobre a justiça, sobre o juízo vindouro, sobre a justiça divina, e eles ficaram amedrontados. Nós precisamos de querer o Evangelho na sua totalidade, não só aquelas partes do Evangelho que fala da cura, que fala da bênção de Deus, que fala do amor de Deus, mas o Evangelho todo, o Evangelho completo. E nós, como igreja do Senhor, não podemos negar às pessoas a verdade. Queridos, qual foi a última vez que você foi à igreja e o seu pastor pregou sobre o inferno? Qual foi a última vez que você foi na igreja e o seu pastor pregou sobre o inferno? Sabe, os líderes religiosos estão evitando pregar sobre o inferno, porque estão com medo de perder. Estão com medo de perder os membros? Estão com medo de perder as pessoas? Estão com medo de que as pessoas não voltem à igreja? Porque não, ninguém está interessado em ir à igreja para ouvir sobre o inferno. Ninguém está interessado em ir à igreja para ouvir falar sobre a justiça divina, sobre o juízo final, sobre o julgamento de Deus, sobre aqueles que não querem andar segundo a vontade de Deus. Não, eles querem ir na igreja para ouvir falar que Jesus é amor. Jesus morreu para poder te livrar do pecado. E eu vou orar por você, e os seus caminhos vão se abrir. Deus vai abrir as portas da bênção de Deus. E a partir, eu já estou vendo você recebendo, né, um documento aqui das mãos de Deus, e olha como Deus vai te abençoar. Já estou te vendo num carro novo, numa casa nova. As pessoas estão querendo ouvir isso, queridos. Mas nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso em pregar o Evangelho, ainda que possa doer, ainda que algumas pessoas possam não querer mais voltar na igreja, mas nós temos que pregar o Evangelho. Pelo menos aquela pessoa vai sair dali sabendo que se ele não entregar a vida dele para Jesus, de que se ele não se arrepender dos seus pecados e abandonar os seus pecados, ele será sentenciado ao inferno. Porque esse é o Evangelho. Esta é a verdade. E é isso que nós temos que pregar. Talvez você não gostou dessa palavra que eu preguei aqui hoje, né? Talvez você não gostou dessa pregação de hoje. Eu não vou te pedir desculpa. Eu não vou te pedir perdão por ter pregado isso, porque talvez eu preguei para você a melhor mensagem que você já ouviu na sua vida. Se você não aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, para você ter os seus pecados apagados, cancelados, você está sentenciado ao inferno. O juízo final virá. Um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo e Ele não vai falar palavra boazinha para você, palavra de esperança para você. Ele vai pedir contas a você do que você fez com a verdade que você ouviu e não levou a sério a mensagem da vida eterna. Então, este sim
é o Evangelho. Eu quero orar por você nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar levando este Evangelho ao coração de tantas pessoas, Pai. Eu sei que não é isso que muita gente estava imaginando ouvir, mas esta é a verdade, Pai. Ela pode doer, mas é a verdade. Como naquele dia o Senhor pregou e muitos discípulos deixaram de seguir ao Senhor. E o Senhor disse para os 12, vocês também não querem acompanhá-los? E eles diz, para quem iremos nós? Se esta é a palavra da vida eterna, só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Aquele discurso era duro, mas era a palavra da vida eterna que só o Senhor tem. Pai, tem muita gente que está sendo enganada. Ele quer apenas ouvir uma palavra que fala do amor, que fala da bondade de Deus, que fala que Jesus é amor, que Jesus cura, que Jesus abençoa. Mas, Senhor, o Evangelho é um conjunto de palavras. Fala do amor de Deus, fala da bênção, mas também fala do juízo de Deus e fala da condenação. Este é o Evangelho. Que os teus filhos possam receber essa palavra no coração e possam refletir sobre o estilo de vida que eles estão vivendo, meu Pai. E que muitas pessoas possam, meu Pai, mudar a vida deles. Que muitas pessoas, ó Pai querido, possam voltar para a igreja se eles estiverem desviados. E que muitas pessoas possam entregar a vida deles ao Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, Pai amado, sabendo que se eles não fizerem isso, meu Deus querido, o juízo final espera eles e muitos serão condenados a uma perdição eterna. Esta, Senhor, é a Tua palavra. Que os Teus filhos sejam abençoados ao ouvir esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. A graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. O Senhor te ama tanto que Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para te redimir dos seus pecados. Mas se você não aceitar a Cristo, se você não aceitar este Evangelho e não abandonar a sua vida de pecados, eu lamento em te dizer, mas você será condenado. É isso que eu tenho para te dizer nesta manhã. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, que Deus tenha misericórdia do seu coração. Fique na paz de Cristo e tenha todos um bom dia.